Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 14, versos 9 e 10, que dizem: Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Bom, queridos, aqui Jesus responde, a Filipe, que diante de um discurso anterior de Jesus, ele diz: Bom, Jesus, mostra-nos o Pai, é só isso que é necessário, é isso que basta, Mas Jesus já havia dito para ele no verso 7, se vós me tivesseis conhecido, também conheceríeis a meu Pai. E desde agora já o conheceis e o tendes visto. Então veja como ele não prestou atenção, ou não conseguiu captar a profundidade, porque realmente é uma frase imensa de Jesus, E ele pede, então, Filipe, mostra-me o Pai. Mas Jesus tinha acabado de dizer: agora já o conheceis e o tendes visto. Jesus disse para Filipe: Filipe, você está vendo o Pai. E aí Filipe pede para Jesus: mas mostra-me o Pai. Mas você já está vendo. E Jesus repete, fala novamente: Filipe, você ainda não me conhece, tendo estado tanto tempo comigo? E aí Jesus afirma de uma forma ainda mais clara: quem me vê, vê o Pai. Como é que você pode pedir, mostra-nos o Pai? Então qualquer pessoa que quiser conhecer a Deus, porque isso é comum ao ser humano, pergunta, bom, por que Deus não se mostra? Ou então, Deus se mostre a mim. Bom, quem quiser conhecer o Pai, quem quiser conhecer a Deus, na sua expressão exata, na sua imagem do Deus invisível, como diz as Escrituras, é ver Jesus, é olhar para Jesus. Quando você lê Jesus, você está vendo Deus agir, Deus falar, Deus se relacionar. Cada comportamento de Jesus é o comportamento perfeito, é o comportamento de Deus agindo entre nós. Ele é o Deus encarnado, é o Deus habitando no nosso meio. Jesus é o Deus visível. Jesus é o Deus compreensível. Jesus é o Deus vivendo entre nós. Então, se alguém quer ver a grande glória de Deus, veja, a glória de Deus não é fogos de artifício, não são efeitos especiais do Steven Spielberg. Não, queridos, a glória de Deus se manifesta aqui em Jesus, nos seus ensinos, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua verdade, no seu amor. É aí que você vê a grande majestade, a grande glória, a grande magnitude de Deus está ali em Cristo. Porque não é manifestação de poder, querido. Manifestação de poder, por exemplo, foi visto no Monte Sinai. A montanha tremeu, a montanha fumegou, grande fogo, grande fumaça, grande barulho. Isso não evitou que as pessoas logo em seguida estivessem adorando um cordeiro de ouro. Fabricaram um cordeiro de ouro, estavam adorando um Deus falso, uma idolatria. Então não é isso que marca Deus, quem Ele é. A grande diferença de Deus para o ser humano, para as forças das trevas, etc., não é o seu poder. Essa, é claro, é uma grande diferença, mas a maior diferença é a excelência do caráter de Deus, as suas virtudes máximas, a sua perfeição. Bom, Jesus já havia dito, queridos, isso é algo constante em todo o Evangelho de João. Capítulo 12, por exemplo, ele já havia dito aos discípulos: quem vê a mim, vê aquele que me enviou. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro em Filipenses 2, quando ele diz: Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus, ele
Sendo Deus, se esvaziou e se fez presente entre nós, no nosso meio, para sofrer, para estar conosco, para estar junto de nós nos momentos de dor, nos momentos de sede, de fome, de cansaço. Tudo isso Deus passou. O Deus inatingível se fez atingível para se mostrar junto conosco como viver essa vida em meio aos seus desafios. Então, isso desde o início do Evangelho de João nos é explicado. Logo no primeiro verso nos é dito: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então ele estava com Deus porque Jesus e o Pai são pessoas distintas, mas ele era Deus, porque existe esse mistério da Trindade, né? São três pessoas em uma só. O Verbo era Deus. Então Jesus é Deus em carne. No capítulo 10, no verso 30, por exemplo, ele diz: eu e o Pai somos um. E como é que a gente sabe isso tudo? Jesus diz no verso 10: ora, Filipe, as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Não, eu falo exatamente o que o Pai diz. Você pode verificar isso que eu estou dizendo, que quem vê a mim vê o Pai, você pode ver pelo ensino, pela verdade explícita e maravilhosa desse ensino. Isso Jesus já havia explicado no capítulo 7. Ele diz: a minha doutrina não é minha, de um ser humano, mas daquele que me enviou. E se alguém quiser fazer a vontade de Deus, né, se a pessoa quer realmente conhecer a Deus, se tem essa sede, se tem essa fome, se quer buscar a Deus, Jesus diz: esse há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo como um homem. Então qualquer ser humano que realmente tem um desejo verdadeiro, sincero, de conhecer a Deus, é só ler o Evangelho e essa pessoa vai ter a revelação se a doutrina de Jesus é a doutrina que vem da parte de Deus ou se é um engano. Basta ter esse desejo verdadeiro, porque lendo o Evangelho não há nada tão magnífico quanto os ensinos de Jesus. Em toda a história humana não há nada comparável. Então Jesus, ele se revela a nós, é Deus revelado a nós, Deus apresentado a nós. É como se Deus viesse e dissesse: muito prazer, sou Deus, vejam como eu sou, como eu ajo, como eu falo, como eu penso. Então é Deus apresentando-se a nós para que a gente conheça Ele intimamente, conheça Ele de perto, para a gente capte qual é o comportamento de Deus. Se Deus é um ser vingativo, cruel e duro, ou será que Deus ele é de um caráter amável, tranquilo, manso, humilde? E aí você identifica e vê Deus. Não apenas em palavras, está escrito que Deus... Não, você vendo as ações dele, você vê como ele trata o pecador, como ele trata o doente, como ele trata o fraco, como ele trata o traidor, como ele trata cada ser humano nas suas mais diversas ambientes, nos mais diversos contextos. Jesus tratando a mulher, Jesus tratando um corrupto, como Mateus, mas um corrupto arrependido, como ele trata os párias da sociedade, como ele trata um ladrão não arrependido na cruz, um ladrão arrependido na cruz. Então você vê os mais diversos tratamentos, há uma riqueza imensa e você vê em Jesus a mais excelente visão de Deus possível. Você realmente fica embasbacado, fica maravilhado ao ver como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. E você fica fascinado de ver que não há como você conceber nada melhor do que Jesus. Então olhe para Jesus, porque quem olha para Jesus está vendo o Pai. Como você pode dizer que não me conhece depois de ter estado comigo durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como alguém pode dizer, mostra-nos o Pai? É o que a gente olhe para Jesus. E se qualquer pessoa um dia pedir isso, mas mostra-me Deus, apresente Jesus. E essa pessoa vai ver Deus encarnado. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.